Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no trilho formativo para você que é liderança, para você que é servo, para você que é jovem sarado, para você que escolheu viver essa maneira nova de viver dentro desse carisma tão fabuloso. Hoje, nesse trilho formativo, a gente vai entender um pouco mais sobre como discipular como os apóstolos. E a gente vai na fonte, na própria Bíblia, e vai ver como que Jesus ensinou os seus apóstolos, os seus discípulos, a viver esse discipulado na prática, na vida e também dentro do processo ministerial. E a primeira coisa que a gente vê na vida de Jesus é a obediência ao Pai, que se externaliza nas suas ações, Quando Jesus ia iniciar o seu processo de anunciar o reino de Deus, que ele vai até João Batista para ser batizado, lá no capítulo 3 de Mateus, no versículo 14, João faz assim: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim? E aí Jesus responde: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Esse é um princípio fabuloso, obedecer. Eu e você também tem que ser como João. Às vezes a gente não vai entender a ordem e as maneiras das coisas, mas quando vem de Deus, você precisa consentir. É um ponto que pode culminar na excelência do seu ministério e do meu ministério, a obediência. É Jesus na sua vida que externaliza, que expressa isso. Não uma obediência aos homens, mas uma obediência à palavra de Deus, aos profetas, a vida propriamente exercida na carne, profetizada pelos profetas nos tempos passados. Se eu e você tiver esse entendimento de obediência, o nosso ministério, o nosso discipulado, ele vai ter eficácia. E esse é o primeiro ponto, a obediência. O segundo ponto que a gente vê na vida de Jesus, logo quando ele está iniciando o seu ministério, a sua vida pública, a gente observa que Jesus entra num processo de deserto. E no mesmo capítulo de Mateus, no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 4, ele entra nesse processo de deserto, que eu e você precisa compreender. O deserto dentro do discipulado, ele sempre vai existir. A gente vai encontrar pessoas que vão querer estar vivendo com muita voracidade, querendo viver de verdade a vontade de Deus. Tem outras pessoas que vão estar ainda capengando, e tem outras e tantas outras realidades que a gente pode encarar isso como desertos, A gente não vai ter 100%, tá? Dentro do processo formativo de discipular pessoas, muitos talvez possam ficar pelo caminho, talvez porque não é o tempo deles, talvez porque não seja dentro dos jovens sarados, mas isso não pode nos desanimar. Isso deve fazer com que a gente possa entender que na vida sempre vai acontecer desertos. E para que eu possa viver bem o deserto, Jesus nos ensina uma maneira de viver bem o deserto. A maneira de viver bem é você estar bem alimentado. E alimentar-se das palavras bíblicas, daquilo que está na Bíblia, como Jesus fazia no deserto, como ele foi tentado no Evangelho 4:4 de Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz assim: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se eu e você tiver essa vida alimentada pela própria palavra de Deus, nós vamos saber passar bem pelos desertos. Nós vamos entender o tempo das pessoas, nós vamos entender os nossos tempos. Outra coisa que Jesus fazia em época de deserto, em época de treinamento para aquilo que vai culminar em uma grande oportunidade da revelação de Deus, ele adorava. Quando ele era tentado, ele adorava. Se você for lá em Mateus 4, no versículo 10, Jesus vai dizer assim: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e a só ele prestará culto. No momento de deserto, você tem que estar embasado numa vida pautada biblicamente, em contato direto com Deus. E também você precisa adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso vai fazer com que eu e você mantenha ávidos dentro de nós esse desejo de discipular. Outra coisa importante que a gente vê como ensino na vida de Jesus, dentro desses processos de obediência, de deserto, a gente também vê que Jesus é inteiramente bíblico.
ele também começa o seu ministério apostólico, a sua vida pública, trazendo o que João Batista trouxe, trazendo o que os profetas também trouxeram no Antigo Testamento. Se você for no capítulo 4, no versículo 17, Jesus começa sua vida apostólica pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O meu e o seu discipulado, aqui dentro dos Jovens Sarados, tem que ser um discipulado que nos leve ao arrependimento. Porque sem arrependimento, galera, é impossível chegar no reino dos céus. Sem arrependimento é impossível você entender a vontade de Deus. Sem arrependimento você não vai conseguir obedecer. Sem arrependimento você não vai entender os desertos e os tempos de dificuldade que nós vamos viver e enfrentar juntos. Sem arrependimento você não vai conseguir ver o reino de Deus acontecendo. Então isso é muito importante para que eu e você gere em todas as pessoas que vão entrar no redil do Senhor, que nós devemos ter o mesmo princípio que Ele: arrependa-se e creia no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Outro ponto importante é a própria missão. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele apresenta para os seus discípulos como eles devem fazer, como eu e você devem fazer. No capítulo 4, no versículo 23, vai dizer assim, ó: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Esses eram os princípios na vida de Jesus: a obediência ao Pai, o deserto, né? Sempre nós vamos ter desertos, mas dentro do deserto você tem que estar embasado, tem que estar firme na palavra de Deus e tem que estar adorando a Ele. Arrependimento. Jesus ensina a mim e a você que nós devemos sempre buscar o arrependimento, porque um coração que é macio, que vive em arrependimento, ele tem mais capacidade de entender a vontade de Deus. E a missão propriamente dita, né? Quando a gente entrar nessa missão, você não pode dar de você mesmo. Você tem que começar a estudar mais a própria igreja, as nossas cartilhas, os nossos livros, os direcionamentos do pastor, tudo aquilo que Deus está colocando como ferramenta para que a gente não dê a de nós mesmos, para que a gente dê do próprio Jesus para cada um deles. Essa é a nossa missão. Não nos revelar, não. Essa não é a missão dos Jovens Sarados, mas revelar aquele que nos atraiu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a nossa missão vai ser eficaz, trazendo os ensinamentos, trazendo as pregações, trazendo aquilo que era da vida do nosso próprio Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, naturalmente, a gente vai cumprir a vontade de Deus quando Ele sobe na montanha e Ele começa a ensinar das bem-aventuranças. E um dos pontos que Ele chega lá no versículo 19, na metade do versículo 19, no capítulo 5, Ele fala assim: aquele, porém, que os praticar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso estar aqui somente preparando formação. Você não pode somente estar lá discipulando e formando a galera. Eu e você precisa praticar. Eu e você precisa praticar a obediência. Eu e você precisa praticar a misericórdia de Deus. Eu e você precisa praticar arrependimento. Eu e você precisa viver como Jesus vivia. Esse é o desejo do Pai. Então ele diz assim, ó: pratique aquilo que eu estou te dando. Viva, não queira fazer como os outros faziam, de apresentar um jeito de viver e não viver. Primeiro, pratique-o e o ensine. É o que está na palavra. Aquele, porém, que praticar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. E aí, naturalmente, a gente vai cumprir o que está lá em Mateus 28:19, Marcos 16:15, que é a grande comissão: fazer discípulos. Ide e anunciar o Evangelho, convidando ao arrependimento e ao reino de Deus. E aí, galera, dentro desse processo, nós vamos encontrar diversos tipos de terreno, diversos tipos de pessoas que Jesus, em praticamente todos os evangelistas, vai trazer para nós, que é a parábola do semeador. Em Mateus 13, do 4 ao 9, vai trazer para nós. E aí você precisa ter essa compreensão para que você não desanime. No meio do caminho, o semeador,
que é o próprio Jesus, né? Ele vai nos dar essa luz, dizer assim, ó, sempre vocês vão encontrar no meio do caminho esses tipos de pessoas. E aí ele coloca lá, né? Ele elenca esses 4 tipos de pessoas, né? A primeira é aquele que fica à beira do caminho, é aquele que não entende. O segundo é o superficial, o que não tem raiz. Ele só quer estar nos eventos, mas não tem profundidade, ele não se enraiza. Ele vai nas coisas, ele quer viver a vontade de Deus, mas logo ele é deixado de lado, logo ele se perde pelo caminho. O segundo é aquele que é abafado, ele é abafado pelas coisas do mundo, então ele é muito de momento. Já o quarto é aquele que produz frutos, aquele que entende de verdade a palavra de Deus. E é nesse lugar que nós precisamos frutificar. Nós devemos trazer ensinamentos, formações e viver de tal maneira que nossa vida seja frutífera, que as pessoas que estão sobre a nossa incumbência nesse discipulado, dentro desse processo de liderança, que também todos eles possam frutificar a vontade de Deus. E aí eu vou te dar algumas instruções básicas para que você possa viver bem esse processo de discipulado. O primeiro ponto, que é um dos mais importantes, e eu acredito que é o mais importante, é que, como tem lá no Mateus 10, que você precisa viver, seja guiado pelo Espírito Santo. Esse é um ponto importantíssimo, é uma instrução para que você, como discípulo que vai discipular, seja guiado pelo Espírito Santo, como está em Mateus 10, 19. Quando vos entregarem, não fiquei preocupados em saber como que haver de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não serei vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Esse deve ser o padrão do nosso discipulado. Toda vez que eu estudar, toda vez que eu colocar na presença de Deus, eu preciso pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo me guia, porque eu não quero dar de mim. Eu quero dar do próprio Jesus para essas pessoas. Eu quero que elas conheçam a Ti. E eu tenho certeza, convicção de que o Espírito Santo vai te guiar. Outro ponto importantíssimo, meu irmão, minha irmã, dentro desse processo de discipulado, não tenha medo. O medo muitas das vezes vai bater a nossa porta, achando que a gente não é capaz, que a gente não consegue dar conta. Não tenha medo. Essa é a ordem de Jesus. Quando ele começa o seu discurso apostólico, que é a missão dos 12, no capítulo 10, versículo 1, ele fala assim, ó, chamei os 12 discípulos e dei-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. O Senhor está com você, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de anunciar Jesus, porque não é você, é Ele mesmo que vai atuar em você. Creia nisso. O terceiro ponto, assuma com autoridade. Assuma com essa autoridade que está expressa no versículo 1 do capítulo 10 de Mateus. Ele lhe dá autoridade para que você consiga fazer tudo isso. Não tenha medo, seja guiado pelo Espírito Santo. E o quarto ponto, o discípulo não está acima do mestre. E aí você vai ter um exemplo lá no capítulo 10, versículo 24. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se você compreender isso, se você e eu entender que somos meramente operários, fazemos aquilo que devemos fazer, eu e você sempre vai estar em submissão a Deus, em declínio, prostrado à vontade de Deus. E eu tenho certeza absoluta que a glória de Deus vai manifestar sobre a tua vida. E você vai, com toda a autoridade e com todo o destemor, guiado pelo Espírito Santo, mostrar na vida e no ensino o que Deus quer para nós sarados. Ser, de fato, discípulos autênticos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Espírito Santo, que o poder do alto, que Nossa Senhora da Alegria, Carlos Acuti e toda a corte celeste esteja comigo e com você nesse processo formativo, nesse tempo novo, e que Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto, vai firme, não tenha medo, porque o Espírito Santo está comigo e com você. Deus abençoe.